Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos disseram a Jesus: Eis que agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conhece tudo e que não precisa que alguém te interrogue. Pois, por isto, cremos que vieste da parte de Deus. E Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, que vos dispersarei cada um para o seu lado, e me deixarei só. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No mundo vós tereis tribulações. Todos os dias nós vamos ter uma pequena tribulação. Todo dia. Nós não vamos passar um dia sem que alguma coisa aconteça e venha trazer contrariedade ao nosso coração, ao nosso pensamento, ao nosso desejo. Sempre vai aparecer alguma coisinha para perturbar a nossa vida. Vai ter. Jesus está dizendo, olha, no mundo vocês vão ter tribulações. Mas como vencer as tribulações do mundo? Aí ele está dizendo, olha, eu venci. Como que vence? Como que é preciso? Então eu tenho que me revestir do poder de Deus para vencer, para ter paz. A paz que nós buscamos não está no mundo. No mundo não tem paz, tem tribulação. Ele está dizendo, olha, não vai achar que vai ter paz ali. Não. Lá vai ter tribulação. A paz que você anseia tem que estar em você, no seu coração, na confiança em Deus, para que você não seja dispersado. O que nos dispersa? O que nos afasta um do outro? As tribulações, os conflitos, as situações de desentendimento, de rejeição, de abandono. São coisas que o mundo oferece, são coisas que a gente aprendeu, não em Deus. Porque o Espírito Santo, ele causa a unidade entre as pessoas. O Espírito Santo me faz aprender a amar as pessoas, a conviver com as pessoas, a ter afinidade, a estar próximo por causa do amor de Deus em mim. Então, ele cria unidade. Quando você vê uma pessoa fazendo intriga, criando mal-estar, dispersando a pessoa, afastando as pessoas perto dela, é porque ela não está agindo no Espírito Santo, mas no Espírito do mal, não no de Deus. Então, quando as pessoas começam a afastar as pessoas de perto dela, é porque ela não está agindo no Espírito Santo. O Espírito Santo me faz aproximar daqueles que até são fracos e ajudá-los a estender a mão, a ser compassivo com ele, a tentar resgatar ele para uma vida nova. Então, o Espírito Santo, ele que traz a unidade entre nós. Por isso Jesus disse, olha, se não há o Espírito Santo, por isso que ele disse que chegará um tempo que vós dispensareis um para cada lado. Quando Jesus morreu, todos eles foram cada um para um lado, Pedro foi pescar, os discípulos foram para cada um para um lado, cada um ficou se escondendo, com medo de todas as coisas, porque não tinham sido batizados no Espírito Santo. Então, foi preciso que Jesus, durante 40 dias, foi aparecendo de novo, trazendo de novo para eles, reacendendo no coração deles, lembrando daquilo que ele tinha ensinado, mostrando os sinais que Deus operou na vida dele, como que Deus o ressuscitou, como que Deus devolveu para ele a vida,
Jesus precisou trazer de volta eles a vida que Jesus desejava para eles. Somente depois do batismo de Pentecostes que eles vão agora formar esta comunhão. A briga entre eles, a disputa, sim, Paulo com Pedro, houve muitos encontros e muito bate-boca. Muitas, às vezes, situação de colérico mesmo, de ser firme, de falar com o outro com firmeza, mas buscando a paz entre eles. Primeiro, a paz. Primeiro, a concórdia. Primeiro, chegar ao denominador comum. Primeiro, trazer a alegria para o coração e resolver a situação no amor, não na briga. Não na desunião. Não na confusão. Não. Mas sentaram para resolver os assuntos para o melhor de Deus, para o povo de Deus. Como ajudar aquelas pessoas que viviam no paganismo. Como salvar essas pessoas. Então, criava uma unidade. Tanto Pedro como Paulo, Paulo com Apolo, e assim Paulo com Barnabé, Paulo com João Marcos, Paulo brigou com todo mundo. Ele brigava, ele era turrão, ele era firme nas convicções dele, mas às vezes, por a gente ser firme, não significa que a gente pode ser decidido, ter toda a razão, mas fazer com amor. E Paulo precisava disso. Então ele teve que aprender com Barnabé, que era o homem da consolação. Barnabé andava com Paulo, porque ele era conhecido como o homem da consolação, que consolava os corações. Paulo batia e Barnabé consolava, né? Um bate, o outro consola. E chegou uma hora que Paulo ficou sozinho, ninguém queria andar mais com ele. Aí ele começa a chorar, começa a refletir. Lembro de um outro padre que dizia assim, nossa, como eu fui grosso, como eu fui mal, como eu podia ter sido tão bom com as pessoas, como eu gastei minha vida. Às vezes as pessoas precisavam de mim e eu não ajudei, né? Tem pessoas que chegam no final e ela vai ver, porque o Espírito Santo vai colocar no coração dela, olha, tudo que você fez poderia ter sido diferente. Quantas pessoas que vai chegando no final da vida, vai percebendo quanto mal ela fez. E ela poderia ter feito tudo diferente. Às vezes os filhos que depois, os pais envelhecem, ele tem que dar banho no pai, dar banho na mãe, e às vezes faz com má vontade, faz bravo, faz assim meio rancoroso, né? E aí, quando chega na hora que o pai morre ou a mãe morre, ele começa a chorar. Fala, nossa, por que eu fiz assim com meu pai? Por que eu tratei assim minha mãe? Por que eu tratei fulano assim? Né? Depois. Mas é o Espírito Santo que vai dar esta graça para a gente, de perceber o quanto o mal mora no nosso coração. Ele não quer que o mal mora em mim, não quer que eu seja ruim, não quer que eu faça mal a ninguém, mas quer que eu seja sinal de graça, de bênção para aquela pessoa, que eu faça a unidade, que eu caminho junto, mesmo que o outro, às vezes, é meio turrão. Mas eu vou estar do lado, né? O amigo é aquele que consegue ver as qualidades, não o defeito do outro. O Espírito Santo me faz ver as virtudes do outro. O mal me faz ver os defeitos. Quando você começa a ver defeito nos outros, desconfia, viu? Porque não é Espírito Santo, não. É o outro Espírito. É o embusteiro que fala a carta de Timóteo. Existe os espíritos embusteiros, que gosta de criar confusão entre o marido e a esposa. Aí a esposa começa a ver defeito. O marido começa a ver defeito. Né? E é horrível, né? Porque às vezes a gente quer filho, ai, porque a sua mãe é assim, porque a sua mãe é assada, e aí começa a falar mal da mãe da gente. Imagina o pai falando mal da mãe para a gente, que é filho. O que a gente sente? Horrível. Ou você vê a sua mãe falando mal do seu pai para a gente. Porque a gente tem que amar o pai e a mãe. E de repente você vê os dois brigando e você fica como mediador de briga de casal. E é horrível, não? Porque os espíritos embusteiros vai criar problema para mim e para você. Vai criar problema com o pai, com os filhos, com a esposa, com os amigos, vai criar problema. Este, gente, é espírito embusteiro. Guarda bem no seu coração, está lá em Timóteo 4.
Ele inflama seu coração do mal. O Espírito Santo te traz a unidade, te traz alegria, a paz, o amor, te faz você vencer o mundo, vencer o mal, vencer o pecado, te dá vida nova. Porque o nosso socorro vem do céu. Não pense que o socorro você vai achar em outro lugar. Supermercado a gente acha comida, acha verduras, carnes, alimentos para este mundo. Em outros lugares também você vai achar outras formações, na escola, em outras filosofias, você encontra muitas filosofias, mas as riquezas e virtudes e socorro só no céu. Então, se a gente não busca o socorro no Espírito Santo, para a gente domar os nossos temperamentos, nossos desejos, nossos sentimentos, nós vamos dar asa aos espíritos embusteiros desse mundo e aí a gente vira uma briga só. E aí a gente divide. Uma casa dividida, ela vai ruir, diz o Senhor. Mas uma casa que tem o Espírito Santo, ela vai, mesmo diante das vezes, das discórdias, que às vezes nós não vamos concordar com certas coisas, mas nós vamos conversar, dialogar, tentar resolver da melhor forma possível em Deus aquela situação. O que Deus me pede que eu faça naquela situação? Aí Deus vai me dar graça de fazer, porque o socorro que a gente precisa vem do céu. Não busque em outro lugar não, viu? Não tenta buscar na justiça, que não vai dar certo. Não tenta buscar numa outra pessoa, que não vai dar certo. Vai dar certo se a gente busca em Deus. É ali nós encontramos resposta para todas as nossas ações nesse mundo e para vencer. Por isso que Jesus disse, eu venci o mundo. Por isso São Paulo batiza aquelas pessoas no Espírito Santo, porque ele começou a perceber que quando ele vivia no Espírito Santo, ele trazia todo mundo, ele formava as comunidades, ele fazia com que as comunidades fossem revigoradas, e ele combatia o bom combate por causa do Espírito Santo. No começo ele agia muito mais humanamente do que no Espírito Santo. Quando São Paulo começa a agir no Espírito Santo, aí todo mundo andava com ele, porque ele tornava uma pessoa acessível, carinhosa, e ele trazia todos para perto dele, porque o Espírito Santo nos faz viver esta graça. Fechamos nossos olhos um instantezinho, né? Talvez nós precisamos dessa graça. Às vezes a gente já gastou muito tempo inflamando o coração dos outros com tantas coisas, e não inflamamos com o coração dos outros com aquilo que é de Deus, né? Muitas vezes nós machucamos os outros com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes, dizendo que às vezes até achando que era de Deus. Mas agora a gente tem consciência que o Espírito Santo agindo em nós nos dá a graça da consolação, de consolar os corações perto da gente também. Fechamos nossos olhos, pedimos esse Espírito Santo que venha acalmar todos os nossos ímpetos, nossos desejos, nossos sentimentos, nossos corações, todos os nossos pensamentos.